Boa noite, pessoal. Vou esperar só mais 2 minutinhos o pessoal ir terminando de entrar e a gente já começa a nossa aula. Vamos lá então, pessoal. Vamos dar início à nossa última aula de conteúdo dessa semana, né? Vamos falar hoje de dobramento. O que é o processo, então, de conformação de dobramento, né? Ele está dentro dos processos áudio. Opa, voltou aqui. Tá? Dobramento está dentro de conformação geral, os processos de estampagem como um todo, né? Tá, fechando aqui. Deu. É um processo de conformação que transforma segmentos retos em segmentos curvos. Deformação plástica de metais sobre um eixo linear com pouco ou nenhuma mudança na área superficial. Tá? A maioria dos dobramentos é feito a frio, então eu tenho pouco ou nenhuma, né, mudança na superfície e também nas propriedades mecânicas do meu produto final, consideração do meu produto inicial, minha matéria-prima. No dobramento de uma peça na forma de uma tira, os esforços são aplicados em duas direções opostas para provocar a flexão e também a deformação plástica consequente. Mudando a forma de uma superfície plana para duas superfícies concorrentes, né, quando estão inclinadas entre si, em um ângulo e formando, na junção, um raio de concordância. Tá? O raio de concordância, então, vai ser o ângulo ali interno entre as duas superfícies que se criaram, né, e ficaram em concordância entre si devido ao dobramento. Os esforços de conformação, eles se concentram na região de concordância, tá? Bem onde está esse raio, nas duas superfícies. Na parte interna da região de concordância, surgem esforços de compressão. Enquanto na região externa, tá? No maior ângulo, eu tenho então um esforço de tração. Sempre que eu faço o dobramento de uma peça, eu vou ter dois esforços, tá? Dependendo do se eu for dobrar minha peça, eu vou ter um esforço de compressão e outro de tração. A eventual fratura da peça pode ocorrer na parte externa e é possível
o enrugamento na parte interna. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter as especificações do material, porque quando a gente tem uma tração excessiva, o meu material, né, tende a romper. E quando a gente tem uma compressão excessiva, o meu material tende a se enrugar, a se acumular. Aqui a gente tem um esboço, então, que a gente consegue ver um dobramento, né? A gente tem o ângulo de dobramento. Ele pode ser medido tanto da parte externa quanto da interna, tá? Quando eu faço o dobramento para o sentido, né, da direita para a esquerda, na parte interna, eu vou ter compressão. Na parte externa do material, eu vou ter tração. Tá? E existe uma linha chamada linha neutra, que ela passa exatamente pelo meio do material, e essa sim, né, uma pequena parte bem no centro do material, ela não sofre nenhum esforço, tá? Ela fica neutra. Efeito mola. Deixa eu aceitar o Marcos aqui, só um pouquinho. Marcos e mais alguém. Vamos ver. Marcos e Fernando. Os setores estavam segurando. Nas operações de dobramento. Oi. Oi. Tá. Não, só estava aceitando os colegas aqui para entrada na sala. Nas operações de dobramento, parte das tensões atuantes estão abaixo do limite de proporcionalidade. Tá? Limite de proporcionalidade é justamente o quanto eu consigo, né, gerar nesses materiais cargas reversas. O quanto ele aguenta de compressão de um lado e quanto ele aguenta de tração do outro lado. E o restante, né, acima do limite de escoamento. Então, eu quero deformar ele plasticamente, né, mas não quero passar a deformação plástica dele, senão eu vou chegar à tensão, então, de ruptura. Após cessados os esforços de dobramento, a peça tende a voltar ao seu estado inicial, né, devido à recuperação elástica em ambas as zonas de deformação. A gente já falou sobre isso. A gente promove, então, primeiro, uma deformação elástica, a gente passa o limite da deformação elástica e entra na deformação plástica. Né? A gente começa a conformar plasticamente. Em teoria, quando eu cessasse a minha força, né, meu material estaria deformado plasticamente. Na prática, a gente tem uma pequena recuperação elástica. Então, esse material tende a voltar um pouquinho para a sua geometria original. Então, quando a gente está fazendo dobramento, a gente tem que levar sempre em consideração o quanto a gente quer dobrar e exercer uma força com um fator, né, de recuperação elástica um pouco maior que a necessária, justamente para ele se curvar mais do que necessário, mas quando eu cessar a força, ele vai voltar um pouquinho e vai ficar na geometria que eu desejo. O ângulo de dobramento deve ser maior do que determinado da peça conformada, isso que eu falei para vocês, em virtude, né, da deformação elástica que tem uma certa recuperação. Quanto maior, né, maior for o limite de escoamento do material. A gente tem limites de escoamento dos materiais. Quanto maior for o limite de escoamento, maior, né, é essa força em excesso que eu tenho que aplicar. Quanto menor for o raio de dobramento, tá? Também maior essa minha força aplicada. Deixa eu aceitar aqui o dia. Quanto maior for o ângulo de dobramento, também, né, maior tem que ser a minha força. E quanto mais espessa a minha peça, maior, né, a minha recuperação elástica, então, mais eu devo aplicar força. Então, os itens, né, que condicionam o excesso de força que eu vou aplicar
são o limite de escoamento do material, o raio de dobramento, né? O ângulo de dobramento e a espessura da minha peça. A gente tem uma equação, então, que mais ou menos determina o quanto, né, ele vai ter essa recuperação. Onde são os ângulos de dobramento R, né, R inicial e R final, e o de curvatura, né, T é a espessura da minha peça, e o ângulo de dobramento delta zero e delta I, tá? Então, a minha recuperação está por essa equação. Ângulo de dobramento final sobre ângulo de dobramento inicial, ou o raio de dobramento inicial mais a espessura dividido por 2 sobre o raio de dobramento final mais a espessura dividido por 2, tá? Pode usar qualquer uma dessas equações. Sobre os processos de dobramento, a operação de dobramento de chapas, ela pode ocorrer de duas formas. Então, é a seguinte, com a chapa em repouso, né, ferramenta matriz, e com a chapa em movimento, que é a calandragem. Com a chapa em repouso, então, a gente tem uma chapa estacionária, por ela vai ser aplicada, né, uma força através de punção para deformar plasticamente, então, a minha peça. Então, com a chapa fixa. Um áudio aí contigo, né, Natália? Tem um áudio comigo aqui, por favor. Tá confundindo. Pessoal, dá uma conferida no áudio aí, tem alguém ligado comigo, tá um ruído atrás. Acho que fechou. Sobre as ferramentas utilizadas, né, no processo de dobramento. O estampo de dobra é também conhecido, né, como dobrador. É formado de pulsão e matriz, geralmente guiados, né, pelo mesmo cabeçote da prensa ou por placa guia. O pulsão é uma peça de aço, temperada, revenida, né, tratamentos sérios que conferem, então, as propriedades desejadas para a ferramenta. Cuja parte inferior tem um perfil. Peraí. Ô, Diego. Peraí, deu. Bom, nem sei todo mundo aí. Foi. O pulsão é uma peça de aço, temperada e revenida, tá? Cuja parte inferior tem um perfil que corresponde à superfície interna da peça, né? Que é a geometria que eu desejo. Pode ser fixado diretamente no cabeçote da prensa ou por meio, né, de uma espinha. A matriz no processo de dobramento é de aço e a sua parte superior, né, tem a forma da parte exterior da minha peça. Podem ser fixadas diretamente sobre a mesa de prensa. Geralmente é sobre a matriz que se fixa as guias do material da peça, que são elementos, né, adaptados ao estampo para dar uma posição adequada de trabalho. Então, eu tenho a figura de uma mesa, né, a minha guia, o meu pulsão, a minha peça que vai sofrer deformação plástica, né, e a minha matriz, então, vai ter a geometria que eu desejo ter, né, a geometria interna, o pulsão a geometria externa, né, então eu vou fazer a deformação plástica externa e interna da minha peça até conferir a geometria que eu desejo. Tenho dois exemplos, né, de prensa excêntrica, então ela vai fazer um dobramento de alguma geometria circular. Tenho prensa viradeira, né, ela só vai dobrar, de fato, capas, vai fazer dobramento. Tá? Vai fazer o dobramento das minhas peças, então, né, normalmente cantos. Durante a operação de dobramento, deve-se evitar que a chapa sofra um alongamento excessivo, tá? O que provocaria uma variação em sua espessura. Para que isso não ocorra, é necessário um controle rigoroso das ferramentas e uma regulagem exata, né, no curso de prensa. Para o dobramento, deve-se levar em conta
o raio de curvatura, né, o quanto eu vou dobrar a minha peça, e a elasticidade do meu material. Deve-se ainda evitar os campos vivos, né, nas peças, portanto, necessário fixar os raios externos de curvatura, a fim que não, né, ocorra a ruptura do dobramento durante o processo. Deixa eu citar o Guilherme aqui. Este raio de curvatura, então, deve ter entre 1 ou 2 vezes a espessura da chapa para materiais moles e entre 3 a 4 vezes para materiais duros, tá? Esses são valores padrões para a gente utilizar. O que a gente fala com alongamento da peça, né? Num dobramento ideal, a gente faz apenas o dobramento propriamente dito da peça, né? Na prática, devido às forças do equipamento, eu acabo esticando um pouquinho a minha chapa. Então, ela acaba se alongando, tá? Isso é prejudicial em 2 pontos. O primeiro ponto é que muda a dimensão da minha peça, né? Se no lugar de dobrar, eu acabei esticando um pouco a minha peça, a minha lateral, o meu comprimento vai ficar com uma cota maior do que o recomendado, né, pelo projeto. E no outro ponto é a espessura. Quanto mais eu alongo o meu material, menor é a minha espessura, né? Então, eu vou diminuindo a minha espessura. Então, eu vou ter problemas de dimensão, tanto nas dimensões de comprimento, largura, quanto nas dimensões de espessura. Isso pode ser um problema quando a gente está falando de equipamentos de segurança, né? Eles têm que ter espessuras mínimas. Então, se eu ultrapasso meu mínimo de espessura, eu posso perder a minha peça. Existem estampos mistos, cujas estruturas são o resultado da união dos estampos de corte e de borda, tá? Lá no início da disciplina, a gente falou que tem alguns processos, né, que acabam fazendo o corte. São considerados processos de conformação, mas fazem o corte da minha peça através do esforço de cisalhamento, né? Tem alguns equipamentos mais modernos, eles conseguem fazer os dois, tá? Eles conseguem, ora, apenas dobrar a minha peça, dependendo de como eu posicionar a minha ferramenta, a minha matriz, ou ora fazer o corte também por cisalhamento, também dependendo de como posicionar, né, minha matriz, meu pulsão e a minha chapa. Sobre as etapas do dobramento, então. Dobramento pode ser conseguido em uma ou mais operações, tá? Como sempre. Ou uma operação, a gente pode chamar também de um passe. Com uma ou mais peças por vez, né? De forma progressiva, ou em operações individuais, tá? Então, ali, por exemplo, a gente tem a dobra de uma peça, eu quero fazer um círculo, né? Então, eu preciso de 2 passes para promover o círculo dessa minha peça. Tem na minha primeira operação, a minha segunda operação e a minha terceira operação para finalizar toda essa dobra aqui. Sobre o encurvamento. O encurvamento segue os mesmos princípios e conceitos do dobramento, porém podendo haver várias fases, tá? Depende da posição de fixação, né, da minha chapa ou da minha peça. Às vezes, uma única fase, ela não consegue fazer um movimento total, tá? Isso depende do tamanho do meu equipamento. Então, eu posso ter diferentes fases, né? A primeira parte do meu equipamento, ou o meu primeiro equipamento, ele faz um encurvamento, um ângulo, né? Vai tomar uma garrafa d'água gelada aí. A minha segunda fase faz um segundo. Viu? A minha segunda fase, então, faz uma segunda angulação até conseguir fechar todo o meu círculo. Por que a gente não faz um único equipamento? Tem equipamentos, tá, que fazem um único passe, digamos assim, tá? Só que para eu curvar toda uma circunferência, a minha máquina tem que ter um ângulo, né, de giro grande. E às vezes a dimensão dela não proporciona isso, tá? Se ela for um pouco mais moderna, eu consigo ter um mecanismo de acionamento melhor e daqui a pouco fazer um único passo. Mas é bem comum que seja feito por fase. Sobre esse raio de dobramento, né?
No dobramento, os raios de curvatura e elasticidade do material são fatores importantes, né? Dependendo da elasticidade do meu material, eu não consigo fazer uma curvatura com um raio muito grande, eu posso romper o meu material. Quanto menor o raio de dobramento, maior é a tensão desenvolvida na região tracionada. Tá? Eu fico com regiões de tensões concentradas. Um excessivo tracionamento provocado por um pequeno raio de dobramento pode vir, então, a romper as fibras externas da chapa dobrada. Tá? Então, quando eu tenho raios muito pequenos, ou seja, o meu dobramento é muito grande, tá? Tem que entender visualmente que isso é inversamente proporcional, né? Quanto menor o meu raio, se eu tenho uma chapa plana e eu dobrei ela e deixei um raio bem pequenininho, quer dizer que ela foi muito dobrada. Isso pode provocar, então, a ruptura do meu material. Tem uma peça, né? Esse meu raio aqui determina, então, quanto eu dobrei a minha peça. Quanto mais eu dobrei essa minha peça, né, de forma concêntrica aqui para cima, tá? Menor vai ficar o meu raio. Pode chegar a um ponto que vai ou romper na parte tracionada, que é aqui embaixo, ou vai enrugar aqui no meio, que é a parte onde sofre compressão. Sobre o raio mínimo de dobramento, tá? Existe um raio mínimo em virtude do material que eu estou trabalhando. É o menor valor admissível para o raio, tá? É o máximo que eu posso dobrar ele, a fim de se evitar grande variação na espessura da chapa na região dobrada. Esse valor, então, é dado em função do alongamento longitudinal, né, máximo do material e da espessura da chapa que está sendo deformada. Quanto maior é a minha espessura de chapa, tá? Maior também tem que ser o meu raio de arredondamento. Se eu tenho uma chapa muito espessa e vou trabalhar com um raio muito pequenininho, ou seja, deformar muito a minha chapa, a chance dela romper é grande. O alongamento máximo é obtido a partir do diagrama tensão-deformação. Este valor de deformação será obtido na tensão limite de resistência, que é a resistência do material. A partir dessa tensão, o material sofre fricção, né? Que é a variação da espessura das chapas ou variação para diâmetros quando a gente está falando de eixos. Para determinar, então, esse raio mínimo, que é o quanto eu posso dobrar, eu tenho uma equação, que é a seguinte: raio mínimo, leve em consideração a espessura da chapa, que é T, tá? Tenho a constante 52, tá? Numeral, e leve em consideração também o alongamento percentual da chapa, tá? Que é o quanto ela se alonga devido ao esforço que eu estou fazendo. Um exemplo, tá? Um raio de dobramento mínimo para uma chapa que tem 1,5 milímetros de espessura, tá? O meu T. Com alongamento longitudinal de no máximo 60%, tá? Ou seja, a minha peça, depois do dobramento, pode se alongar no máximo 60%. Então, eu sei que o meu raio mínimo é de 0,5 milímetros. Comprimento desenvolvido, tá? Quanto eu vou precisar de chapa, né? De comprimento de chapa para produzir um certo produto, né? Eu tenho meu produto final, tenho as cotas do meu produto, tá? Mas como que eu calculo a espessura de chapa que eu preciso, né? Comprimento da minha chapa para conseguir confeccionar essa peça. Quando quer se produzir uma peça dobrada, é necessário conhecer a dimensão inicial da chapa a ser utilizada, né? A variação da espessura da chapa na região aonde ali acontece a dobra impede que o comprimento desenvolvido seja simplesmente, né, a soma dos comprimentos retos, porque eu tenho um alongamento aonde eu tenho a minha curvatura. Então, não basta, né, eu medir os comprimentos retilíneos da minha peça final, que não vai ser esse o
valor que eu vou utilizar de chapa. Eu tenho que levar em consideração o alongamento durante o processo. Deve-se levar em conta essa variação de espessura na região dobrada, né? Nas partes retas, eu não tenho esse problema. Por exemplo, se eu estou deformando uma peça em forma de copo, tá? Então, copo não, digamos que, não quero dizer U porque o U é rondado embaixo, tá? Mas um U mais retilíneo embaixo. Poderia levar em consideração o comprimento da minha chapa, né? A altura desse meu copo e a base, tá? Só que aonde acontece o dobramento, a espessura vai ser menor, tá? Então, não posso fazer só a soma dos pontos retos. Para considerar, então, essa diminuição da espessura devido ao curvamento, também existe uma fórmula, que é a seguinte: comprimento desenvolvido, tá? Ela é π dividido por 180 vezes o raio de curvatura vezes 0,5 vezes F é o fator de correção dessa variação de espessura. Como que eu acho meu F? Tá? Eu divido o raio de curvatura pela minha espessura, tá? E utilizo o fator, o valor mais próximo que eu encontrar. Por exemplo, se o meu raio de curvatura é 5 e a minha espessura é 2, né? Eu vou ter que usar o fator 5 dividido por 2, 2,5, tá? Então, eu fico entre 2 e 3. Posso utilizar o F de 0,8 e 0,9. Ou posso usar um intermediário, 0,85, tá? P é o valor, então, da minha espessura da minha chapa. Outra equação muito importante, né, que a gente calculou em todos os processos, é a força necessária. Normalmente a gente acha em Newton, às vezes em quilograma-força, tá? A força necessária para promover o dobramento em uma chapa, tá? Então, vamos fazer um exercício sobre dobramento de chapa e o quanto de força a gente precisa aplicar para conseguir determinado dobramento em um processo de conformação. Vamos lá. Exercício. Calcule a força, tá? Em quilograma-força. Esse exercício eu peguei de uma lista que a gente tem pronta, tá? Mas vamos calcular em Newton, que a gente vem trabalhando com Newton. De uma chapa de alumínio com uma tensão de escoamento de 255 megapascal, com 20 centímetros de largura e 3,5 milímetros de espessura, que será, né, dobrada em 100 graus, tá? Então, o ângulo de curvatura de dobramento é 100 graus, com um raio de curvatura de 3,5 milímetros. Qual deverá ser a força, né, para o mesmo dobramento, mas com uma chapa de 7 milímetros de espessura, tá? Não dei tempo para vocês copiarem. Copiem aqui, por favor, a equação da força do dobramento, tá? Força de dobramento, então, sigma E é a resistência média de escoamento, R é o raio de dobramento, T é a espessura da minha chapa e B é a largura anotado. Opa, peraí, fechou aqui. Deixa eu botar de novo. Espera um pouquinho só, Natália. Não, fechou aqui para mim. Vou abrir de novo aqui, só um minutinho.
Anotado? Só um pouquinho. Tá. Pra mim já deu, Brantalha. Obrigado. Então, vamos fazer. Entendendo? Não sei se falta alguém aí. Calcule a força, então, de uma chapa de alumínio com tensão de escoamento de 255 megapascal, 20 centímetros de largura, 3,5 milímetros de espessura, e será dobrada, né, em 100 graus, com um raio de curvatura de 3,5. Qual deve ser, né, a força, então, de dobramento? Vamos resolver essa daí. Deixa eu abrir meu... Vamos anotar os nossos dados, então. O que ele me disse? Primeiro, ele me deu o valor da minha tensão de escoamento. Ele disse que a minha tensão de escoamento vale 255 megapascal. Ele disse que a largura da minha chapa vale 20 centímetros. Mas nós trabalhamos sempre com que unidade? Quando a gente está trabalhando com conformação, com chapas, com peças? Milímetro. Com milímetro. Tá? Então, a gente já passa para milímetro, para não ter problema lá no final de ter algumas unidades em milímetros, outras em centímetros, tá? Ou a gente trabalha tudo com metro, ou a gente trabalha tudo, calcula tudo com milímetro. Com centímetro, nunca, tá? Então, a gente já passa para milímetro. 20 centímetros é a mesma coisa que 200 milímetros. 200 milímetros. Ele me deu a espessura da chapa, 3,5 milímetros, já me deu milímetros direitinho. Deu o meu ângulo de dobramento, né? Alfa é igual a 100 graus. Ele também deu o raio de dobramento, que ele disse que é igual a 3,5 milímetros, tá? Qual é a equação, então, que nos fornece a força de dobramento? Ela é a seguinte: força de dobramento é igual a sigma E vezes B vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes, abre parênteses, raio mais T dividido por 2,
E tudo isso se multiplica por tangente do ângulo dividido por 2. Tá? A equação é grandezinha, mas não é difícil de calcular. Tá? Vamos lá, então, por partes. Primeiro, a gente confere se a gente tem todas as incógnitas da equação. Tá? Temos o σe, temos o b, temos t, né? Temos tensão, temos largura, temos espessura da minha chapa, temos R, que é o raio de dobramento, e temos alfa, que é o ângulo de dobramento. Tá? Tendo todas as minhas informações, vou substituir os meus valores para deixar organizado aqui. Então, força de dobramento é igual. Qual é o valor da tensão de escoamento? Opa, 255. Isso multiplica B, largura. Quanto vale a largura? Vão me falando aí, porque eu vou deixar centralizado aqui. Quanto vale a largura da minha chapa? 100. 200 milímetros. 200 milímetros. Tá bem largura, Vezes a espessura ao quadrado. A espessura é 3,5 ao quadrado. Tudo isso 2 vezes o raio de arredondamento, que também é 3,5, tá? Por coincidência, o raio de arredondamento não tem que ser igual à espessura, tá? Mais P, que é 3,5, a espessura, dividido por 2. E isso tudo multiplica tangente do ângulo, né? Alfa, vale 100, dividido por 2. Então tá, a equação é grande, então a gente tem que resolver por partes, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos resolver isso aqui de cima. Vamos resolver esse valorzinho aqui, entre parênteses, e vamos resolver o parênteses, tá? Vamos fazer esses 3 passos em um, depois a gente dá sequência ao desenvolvimento. Dobramento, tá? Quanto vai dar só essa parte aqui de cima? 255 vezes 200 vezes 3,5 ao quadrado. Que valor vocês encontraram? Momento. $624,750. Mais ou menos isso. Eu encontrei 6.024,750. Confere aí se não é uma vírgula que tem no meio. É uma vírgula, tá? Pessoal, antes de dar... 6.024,750. Isso. Antes de dar continuidade, eu vou fazer uma observação, tá? Nesse caso aqui, a gente tem 255 um valor, que multiplica o outro valor, 200, que multiplica 3,5 ao quadrado. Qual é o número que está ao quadrado? O 3,5 e ele está lá no final, tá? Como ele é o último, vocês podem botar direto no calculador, tá? Ou seja, 255 vezes 200 vezes 3,5 e aí bota o símbolozinho do quadrado, né? Ao quadrado e dá Enter. Como o numeral que está sendo levado ao quadrado é o último na multiplicação, a gente faz direto e dá certo, tá? Se existe um numeral que está ao quadrado, só que não é o último,
tá no meio da equação, não dá certo, tá? E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Não tem nada a ver com valores exatos, tá? Mas só para vocês entenderem isso. Por exemplo, se eu tenho assim, 25 vezes 31 vezes 22 ao quadrado, tá? Na calculadora eu vou botar direto, tá? Na calculadora o que eu vou fazer? Vou botar 25 multiplica 31 e multiplica 22 ao quadrado. Dou Enter e certo. Se o meu elemento ao quadrado está no meio da minha multiplicação, por exemplo, aqui, ó, só vou inverter a ordem. Ó, só invertir. Ô, Natália. Oi. Aqui é o Diego. Eu comecei pelo o 3,5 ao quadrado e deu certo igual. Tá, Comecei por ele primeiro. Tu deu Enter ou tu seguiu copiando? Eu comecei pelo 3,5, aí multipliquei por 255 e 200. Tá, mas tu fez direto na calculadora? Ou tu deu Enter e usou o ANF? Fiz direto. Ah, não, primeiro eu fiz o 3,5 ao quadrado, depois multipliquei por 255 por 200. Aí tudo bem, aí serve também, tá? Quando tu deu Enter e tu multiplicou, apareceu o ANF, né? Que quer dizer o último valor que tu encontrou. Também tá certo, tá? É um ótimo jeito de usar o ANF. Quem ainda não tem o hábito de usar o ANF, precisa entender isso aqui que eu tô falando, por quê? Tá? O valor, gente, o valor vai dar o mesmo, tá? Vou até calcular aqui, ó, 25 vezes 31 vezes 22 ao quadrado. Isso dá 375.100. Vou anotar aqui, ó, 375.100. Aqui, ó, o que eu fiz na parte de baixo? Eu só inverti os valores. Na multiplicação, não vai fazer diferença nenhuma, tá? 25 vezes 31 vezes 22 ao quadrado tem que dar o mesmo valor que 25 vezes 22 ao quadrado, depois vezes 31. Em termos numeral, é a mesma coisa. Só que na calculadora, tá? Quando a gente tem o elevado no meio da equação, a gente precisa botar o parênteses. Ou fazer como o colega fez, tá? Que é primeiro resolver o que está elevado, dá Enter e depois faz. Ou se vocês quiserem fazer em uma única vez, na calculadora, quando é assim, vocês precisam botar o parênteses, tá? Nesse 22. Como? Vocês vão escrever exatamente assim na calculadora. 25 vezes, abre parênteses, 22 ao quadrado, fecha parênteses, depois multiplica por 31, tá? Por quê, pessoal? Eu sei que quando vocês estão fazendo, vocês entendem o que é. Só que se não bota esse parênteses aqui, quando bota parênteses, o calculador entende? Ó, é para multiplicar 25, multiplica por 22 ao quadrado e tudo isso multiplica por 31. Se vocês não botam na calculadora, a calculadora entende o seguinte, porque não tem como ela entender. Ela entende isso, ó, 25 vezes 22 ao quadrado. Até aqui ela entende normal. Só que se tu bota uma sequência de multiplicação, bota vezes 31, ela vai seguir aqui, ó, vezes 31. Ela vai multiplicar o último elemento que ela encontrou, que nesse caso é o 2, tá? Então, vai ficar o quê? 25 vezes 22 elevado 2 vezes 31, 62. Ela vai entender que isso aqui, ó, 25 vezes 22 na 62, tá? Aí dá muita diferença, tá? Eu sei que quando a gente está fazendo, às vezes a gente não percebe isso, tá entendendo? Só que quando a gente tem elevados, tá? Tem que usar ou o parênteses ou deixar por último, tá? Se eu usar no meio e não botar o parênteses, ela entende errado. Entenderam? Ô, Natália. Oi. Eu tenho esse mesmo hábito que tu, tá? Primeiro eu resolvo o que é complexo, dou Enter e sigo o meu cálculo do que fazer tudo junto com parênteses, tá?
Mas Sim. é hábito. É assim, ó. Falou que quando tiver no meio, a elevação tem que botar parênteses. Tá, É isso? isso. Eu fiz direto aqui e deu. Tá, é porque é valores pequenininhos, tá? Aí eu não Tá bom, posso te tá confirmar. bom. Esses valores que eu dei, Tá ela tranquilo. entendeu. Se a gente trabalha com valores com vírgula ou valores muito grandes, ela não entende, tá? Aí Sim, eu sim. chutei o valor, né? Daqui a pouco, se eu tentar outro exemplo, aí ela não entende. Só que eu não sei quando ela vai entender ou não. Então, a gente se garante. Ou bota parênteses, tá? Ou faz, isso tu utilizou, que faz primeiro o complexo, né? Dá enter e multiplica pelo outro. Ou por mais, tá? Isso é um hábito que vocês vão criar. Por mais que a equação apareça assim para vocês, e vocês sabem que a multiplicação, né, os termos não fazem diferença, não altera o produto, vocês vão deixar aquele 22 ao quadrado por último também, tá? Isso tudo são pequenos hábitos, vocês vão pegando. Quando fizer uma vez e ver que deu trabalho, na segunda vai dar certo, tá? Mas é importante que vocês entendam que nem sempre vai dar certo se botar direto. É importante, porque ela entende, às vezes, isso aqui, ó. Não tá errado, só que é o ponto de vista da calculadora, tá? Por isso que eu gosto que vocês acompanhem e façam comigo, tá, gente? Porque às vezes é um detalhezinho que vocês pegando o exercício lá, se é um valor muito grande com vírgula que não dá certo, tá? Vocês vão fazer várias vezes daquele jeito e não vai fechar o valor. Aí é só com uma explicação de um detalhe ali que eu falei para vocês do parênteses que já muda todo o valor, tá? Então vamos dar sequência aqui. 255 vezes 200 vezes 3,5 ao quadrado deu 624.750. Beleza. Opa, vou voltar para minha cor original aqui. 2 que multiplica. Vamos resolver tudo isso aqui dentro. 3,5 mais 3,5 dividido por 2, tá? Também pode ou fazer por parênteses, né? Ou seja, 3,5 mais, abre parênteses, 3,5 dividido por 2, fecha parênteses. Ou faz, né, a parte complexa primeiro e soma. Porque se eu vou somar no início, somar no final, não faz diferença. O que eu posso fazer? 3,5 dividido por 2, o valor que dá, eu somo com os outros 3,5, tá? Que valor vocês encontram para essa parte da equação aqui? 5,25? 5,25? 5,25. Tudo isso que multiplica, né? Tangente de 100 dividido por 2, então vai dar 50. Beleza, vamos resolver esta parte aqui agora. Aqui. Opa. Força de dobramento. Quanto vai dar esses 624.750 dividido por 2 vezes 5,25? Peraí. 6,200. 59,500. 59.500? 59,500, eu acho. Espera aí, então. 59.500. 59.500. 59.500. 59.500 que multiplica, né? Só vou copiar a parte do lado aqui, tangente de 50 graus. 50. Qual o valor final, então, da minha força necessária para realizar o dobramento?
Não. 70.909. 70.909. Isso. 33. 33. Se a gente estava trabalhando lá com uma tensão de escoamento em megapascal e trabalhamos com milímetro, qual é a unidade de força que a gente vai encontrar aqui? Qual a unidade de força? Vamos lá, palpite, gente. Unidade que vai dar a força. Newton por milímetro quadrado? Newton só. Só Newton. Newton por milímetro ao quadrado é megapascal. É a mesma coisa que megapascal, tá? Voltamos aqui, ó. 1 megapascal é a mesma coisa que 1 Newton por milímetro quadrado, ou é a mesma coisa que 1 quilonewton dividido por metro quadrado, tá? Lá a gente estava trabalhando com megapascal e milímetro, então a gente encontra em newton. Se a gente tivesse o megapascal e estivesse trabalhando em metro, a gente achava o valor em quilonewton, tá? Mas a gente está trabalhando em Newton. Podemos passar para quilonewton também. O que é o quilo? É 10⁻3, né? Quando eu não quero valores muito grandes, eu posso diminuir o número de casas e utilizar o newton. Por exemplo, newton é 10⁻3, a mesma coisa que 1000. Qual é o meu valor? 70.909,33. Se eu dividir isso por 1000, eu encontro em quilonewton, ou seja, 70,909 quilonewtons, tá? Esses dois valores aqui são iguais, ou 70.909,33 newton, ou 70,909 quilonewtons. Ficou entendido? Sim, não, mais ou menos. Copiaram o exercício aqui, a resposta final? Sim, 33. Então tá. Tem alguém copiando aí? Não copiou? Então tá. Pessoal, para os assuntos da primeira avaliação, paramos por aqui, tá? A gente viu uma pequena introdução lá no início da disciplina, depois falamos sobre metalurgia do pó, depois laminação, extrusão, trefilação, dobramento, tá? E estampagem, tá? Esses foram os assuntos, tá? Agora eu vou pegar esse material que nós vimos em todas as aulas e vou transformar em um único PDF, para vocês terem todo o material juntinho, tá? Eu ia mandando conforme tendo as aulas e tudo mais, vou pegar todo o material e mandar em um único arquivo para vocês terem organizado, tá? Vamos conversar sobre a avaliação de amanhã. Como é que vai funcionar? Tá? O horário da avaliação vai ser das 19 horas até as 21, horário da aula normal. Tá? Vou mandar para vocês o arquivo lá no grupo, em PDF, que é a nossa avaliação. Tá? Vocês vão fazer em casa, numa folha, se for possível de ofício, se não tiver, tudo bem. Mas caso tenham de ofício, eu agradeço porque fica melhor de eu olhar as fotos do que quando tem link, tá? Mas se não tiver, tudo bem. Vou mandar para vocês a foto no grupo, vocês vão resolver a prova na casa de vocês, na folha de vocês, tá?
e vão me mandar de volta até as 9 da noite, tá? Uma foto com a prova de vocês, tá? Só que vão mandar, isso fique bem claro, pessoal, vocês vão mandar para mim, vão chamar lá a Natália separado e mandar para mim, não é para mandar no grupo, tá? Vou estar com a sala aqui aberta, às 19 horas, quando eu mandar a prova, também vou estar com a sala aqui aberta. Quem quiser fazer a prova e estar online aqui para tirar essas dúvidas, pode tirar, não tem problema, pode estar online. Tem gente que utiliza o celular, tá, para estar no aplicativo. Se está utilizando o celular no aplicativo, não vai conseguir abrir junto o PDF da prova, tá? Então, quem fizer isso, não precisa estar com a aula aberta. Pode estar, mas não precisa. Quem estiver online comigo, já pergunta aqui no online. Quem estiver usando o celular para resolver a prova, tá? Não vai conseguir estar online aqui na plataforma Zoom, mas também não vai deixar de tirar suas dúvidas. Vai me mandar, tá? Mas qualquer dúvida, sempre para mim. Ah, fiquei em dúvida no valor tal, manda para mim. Manda escrito, manda um áudio, tá? No horário da aula. E no final, vocês têm até às 9 para me mandar a prova de vocês, a foto da prova de vocês, tá? Alguma dúvida quanto à avaliação? Vai valer quanto? 5, Natália? Vai valer 5, metade da nota. Com consulta do material, claro, né? Vocês têm o caderno de vocês vão ter o material que eu vou mandar também, tá? Com consulta, com o meu auxílio, assim que possível, se eu conseguir me dividir para todos, tá? Mas pode tirar as dúvidas por aqui, pode tirar pelo WhatsApp também, mas é importante que o horário da aula, tá? É esse. Teve turma lá aqui, eles não levaram a sério, mandaram prova 9h30 da noite. Não vai ter muita questão, né, professora? Não, não vai ser muito longo. Entendo que vocês tenham só esse período, vai ser o suficiente para fazer esse período, tá? Mas é até às 9 horas. Umas 5 questões, mais ou menos? Hã? Umas 5 questões, mais ou menos? Não montei ainda. Não gosto de dar valores porque é muito relativo. Se é uma questão de responder, às vezes é rapidinho. Se é uma questão de cálculo, eu tenho que dar mais tempo. Então, o Marcos é precoce. Não fiquem intensos. É, que a gente sempre pega um dia pro outro, mas não dá nada. Eu sei. Não, mas vai ser o suficiente para vocês resolverem nesse tempo. Não se preocupe. Certo? Tá bom. Mais ou menos. Agora bate todas as dúvidas. Não, vai ser tranquilo, gente. Vocês acompanharam comigo, os cálculos comigo, tá? As teóricas, tá? Vocês já fizeram os trabalhos comigo. Gosto que vocês botem aquilo que vocês entenderam. Se eu pergunto alguma coisa de um processo e tem a resposta lá no slide com 2 parágrafos, a ideia não é que vocês me escrevam os 2 parágrafos que está no slide, tá? Até porque os slides fui eu que fiz, então eu sei o que diz lá. Não precisa me repassar. Gostaria que vocês escrevessem com as palavras de vocês o que vocês entendem sobre aquilo, tá? Normalmente as minhas perguntas são bem objetivas. Um dado de um processo, o outro não tem questão, tá? Botarem ali realmente o que diz o processo das formas de vocês. Certo? PDF pode mandar agora já. Já vou montar. Já estou com todo o material. Só vou montar em um único para não ir vários arquivos separados. Vou montar um único na sequência de assuntos que a gente viu. Tá? E aí tá bem organizadinho. Todo o assunto que se inicia diz lá, aula tal e o assunto. Aí tem todo aquele assunto até a próxima aula. Já vou mandar para vocês já baixarem, já deixarem no celular, tá? Já faço isso, não se preocupe. Certo? Certo. Então tá, pessoal. Amanhã a gente se fala. Às 19 vou abrir aqui a sala para quem quiser entrar e quem tá comigo, tá? Mas qualquer dúvida a gente vai se falando também. Já mando para vocês lá o arquivo, já posto a aula de hoje. Boa noite. Tá, de ontem já tá tudo atualizado lá. Boa noite para vocês, então. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.